Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial, hoje trazendo para vocês Moisés Isaías Prado, com uma profissão que eu acho que é uma das mais lindas que tem, de professor. Quem não se lembra, né, Moisés, daquele professor ou professora querido, ali na infância, quando a gente começa a aprender? Eu acho que é um dom maravilhoso. É isso mesmo? Foi um dom? Sim, foi um dom. E eu tenho certeza que, assim, para continuar essa profissão, precisa realmente ter vocação. Né? E você é professor de? Eu sou professor de Geografia no colégio particular, em Osasco. Qual colégio? Colégio Dom Henrique, que fica no Jardim de Abril. E também eu sou professor no Cinearte, professor interlocutor de Libras. Tá. E no Cinearte você falou que dava Geografia também? Isso, não. No colégio particular eu leciono Geografia. Ah, isso entendi. Mesmo. Tá. Se formou em História? Isso, me formei em História. Dentro da minha grade eu posso lecionar, então, Geografia. Tá. Então eu leciono no período da manhã, das 7 ao meio-dia e 15. E no período da noite eu sou interlocutor de Libras no Estado, no Cinearte em Osasco. Tá. E também foi pós-graduado, você fez graduação em Libras. Isso, eu fiz Eu nem sabia que tinha. E não, isso então eu fiz a graduação em História e a pós-graduação no ensino de Libras no Mackenzie, que aí eu terminei no ano passado, em 2014. Pós-graduado em Libras. Isso, pós-graduado. Além disso, também é coordenador da Pastoral dos Surdos em Carapicuíba. Que bacana esse trabalho, que diferente. É verdade, bem diferente. Então foi um trabalho que começou desde o ano de 2010. E aí então isso foi... 5 anos? Isso mesmo, 5 anos. Começou na paróquia São Pedro de São Paulo, com uma criança na idade, na época, tinha em torno de uns 7 anos. E depois disso a gente foi desenvolvendo com a catequese e depois com as missas interpretadas em Libras e foi daí em diante. Como foi essa história, Moisés, com essa criança de 5 anos que você começou, na verdade você deu a catequese em Libras, é isso? Isso mesmo. Então começou, quando estava aprendendo a língua de sinais, depois de 6 meses, o padre Douglas, na época então era vigário da paróquia São Lucas Evangelista, eu soube que eu estava aprendendo a língua de sinais e ele falou assim: olha, Moisés, você tem um trabalho aí, que é evangelizar essa criança, porque essa criança realmente não tinha contato com nenhuma outra pessoa dentro da comunidade e foi um desafio, né, de aprender a língua de sinais assim e já ele trabalhando, né. Então foi uma maneira bem diferente. E você já dava catequese antes ou não? Já dava catequese para os ouvintes há muito tempo, desde a idade dos 12 anos. Então isso daí depois eu dei uma pausa devido à faculdade de História, mas depois eu retornei, que aí foi onde que eu comecei a trabalhar só com os surdos. Então hoje a catequese na paróquia São Pedro de São Paulo é catequese voltada com língua de sinais. Olha que interessante. E aí lá, aliás, eu vou chamar aí uns vídeos que vocês fizeram, muito bacanas. Esses vídeos, para que foi, Moisés? Então, foi o objetivo de divulgar a Pastoral dos Surdos. Porque como as pessoas não conhecem, não sabem do trabalho da pastoral, então foi uma maneira de divulgar e também atingir essas pessoas com surdez, até nas redes sociais, então no Facebook, de uma outra maneira, né, para atrair essas pessoas para então vir para a missa. Porque às vezes a pessoa surda não sabe que vocês estão fazendo a missa em Libras. Bom, aliás, vamos aproveitar e já falar qual a igreja, o horário da missa que tem as Libras? Com certeza. Então, na paróquia São Lucas Evangelista, são todos os domingos das 8 da manhã e também na paróquia São Pedro de São Paulo, às 19 horas. Olha que legal, 2 Isso mesmo, missas. Então tem 2 missas, não tem aquela coisa, eu vou para a igreja, não tem intérprete. Tem intérprete sim. Hoje agora então
tanto de manhã como à noite. Então pode falar assim, é uma desculpa. Agora é o contrário, tem que agora servir a Deus e ir aprendendo, né? Essa palavra tão bonita, né? Aprendendo sobre fé, Isso sobre mesmo. Deus, né? Isso. E que faz muito bem pra gente, né? Isso mesmo. Aproveitando, eu já vou chamando aí vocês que queiram participar pelo WhatsApp da TV Osasco, né? 95, primeiro 11 95893 5075. Participem, mandem sugestões, mandem pautas. Podem falar aí o que vocês gostariam que a gente falasse aqui no Olhar Especial, né? Mas então vamos voltar para a parte sua, de professor. Correto. Hoje você também está trabalhando aqui no Cinearte, sendo interlocutor. Isso, interlocutor. Você falou para mim que à noite tem 5 pessoas surdas. Isso mesmo. Jovens surdos. Correto. Então, eu sou professor interlocutor de Libras no estado, aqui no colégio, né, do Cinearte. E são 5 alunos surdos no segundo ano do ensino médio que eu interpreto. E é assim, aqui no período da noite tem por volta de uns 15 alunos, né? 15 alunos surdos. E no total da escola, por volta de 90 surdos. 90 tanto manhã... surdos, isso mesmo. só no Cinearte? Só no Cinearte. E são todos de Osasco? A maioria é de Osasco ou de outras cidades vizinhas. Como Porque a escola aqui, ela é estadual. Isso mesmo, a escola estadual e se tornou uma escola polo. Então, isso mesmo. Uma escola que atende esses alunos com surdez. Mas e como é que é? Porque você falou que à noite tem mais ou menos 15. Isso. Você fica cada hora numa sala? Não. Então, eu fico somente numa sala. Então, eu sou professor fixo daquela sala. Enquanto isso, os outros professores acabam mudando, né? Então, tem aula de história, é um outro professor. Aula de matemática é um outro professor. E você Enquanto continua ali? Eu continuo interpretando. E para os outros alunos que estão lá, tem outros interlocutores? Isso, para os outros alunos tem outros interlocutores. Isso Interlocutores, mesmo. Pessoal, seria o intérprete de Libras, Isso, o intérprete de Libras, isso mesmo. Tá. É só uma função que o Estado criou, porque a formação de interlocutor de Libras é necessário ter, então, realmente uma graduação na área da educação, uma licenciatura. Entendeu? Tanto pedagogia e história. Isso mesmo. Eu já ia te perguntar como você aprendeu as Libras. Então, foi direto já na pós-graduação? Isso. Eu aprendi no percurso da graduação de História, né? No último ano, que aí eu fiz o curso de Libras pela PUC, na DERDIC, que organiza este curso. Então, fiquei durante 1 ano e meio. Assim que eu encerrei a graduação em História, e aí, vendo a oportunidade que estava tendo no Mackenzie, aí eu acabei entrando no curso de pós-graduação. Tá. Agora, essa oportunidade, ela é paga ou não? Foi paga, isso mesmo. Tá. Isso mesmo, porque foi o primeiro curso de pós-graduação no Mackenzie que eles iniciaram. Tá. Então, foi a primeira leva. Tá bom. Bom, nós estamos aqui com Moisés Isaías Prado, professor interlocutor de Libras no Colégio Cinearte, né? E voltamos já, não saia daí. Tá?
Bom, gente, nós estamos aqui hoje no Olhar Especial com Moisés Isaías Prado, que é professor de Geografia, né, Moisés? Formado em História, pós-graduado em Libras e é interlocutor aqui no Cenearte. E a gente estava falando aqui sobre como é na sala de aula, né? Você falou que você tem à noite 5 surdos. Isso mesmo. Fora eles, na sala que você atende, tem mais 10. E no total, no Cenearte, 90 surdos. É uma escola polo, é isso? É uma escola polo que atende todos esses alunos da região e das cidades vizinhas, né? Então, assim como Barueri, outros alunos de Birituba vêm estudar aqui no Cenearte, né? Birituba é famoso, tem isso mesmo. Né, tem uma escola realmente aí da Prefeitura de São Paulo que já atende já na modalidade aí do bilinguismo, né? Modalidade do bilinguismo? Isso, que é uma metodologia. O que seria? Então, o bilinguismo é uma proposta que atende os alunos surdos, né, com a primeira língua, que é a língua materna, que é a língua de sinais. E a segunda língua, que é a modalidade escrita, que é o português. E uma vez que estes alunos eles são mergulhados nessa metodologia, acaba privilegiando a primeira língua, que é a língua de sinais, e a segunda língua, que é o português, só que na modalidade escrita, né? E aí há essa possibilidade de o aluno ele poder falar ou não, mas não é uma obrigação em si. Então você está me dizendo, vamos ver se eu entendi. Lá em Pirituba, todas as aulas são dadas com Libras. Isso, com Libras, isso mesmo. E, em segundo lugar, o português escrito. Isso mesmo, correto. E lá só pode estudar quem é surdo ou não? Ou ouvinte também? Tem ouvintes também, só que elas são chamadas de escolas EMEBs, né? O que é isso? É escola voltada para o bilinguismo, neste caso aí, escolas dos surdos, né? Juntamente aí com o bilinguismo, voltada realmente aí para a área da surdez, que é uma metodologia completamente diferente. Então todos os professores, então se é formado em História, ele já sabe a língua de sinais. É professor de matemática, também ele já sabe a língua de sinais. Esses professores são surdos? Não, são professores ouvintes. Professores ouvintes? São professores ouvintes que já aprenderam a língua de sinais e ensinam a sua matéria em língua de sinais. E tem um professor, instrutor surdo, neste caso, que vai acompanhando estes professores, vai ensinando a Libras também para o aluno, com novos sinais, né, que aparecem na comunidade, e é bem interessante. Isso que o Estado também precisa fazer, que hoje nós não temos um professor instrutor de Libras, que é necessário incluir. Um professor, você está dizendo o seguinte, que seria muito legal a gente ter, além das matérias normais, com professores, ter a matéria Libras. Isso mesmo. E aí os alunos todos, os ouvintes, poderiam aprender. Correto. E se comunicar com o colega, o amigo que é surdo. Isso mesmo, porque não adianta fazer uma inclusão de qualquer jeito, né? É necessário realmente ensinar a Libras para, então, os outros alunos. Até um meio também de se comunicar, então ter uma interação. Se comunicar não só com o amigo, como com o professor, tirar uma dúvida. Isso mesmo. Todos ficariam mais independentes, isso mesmo, né? Com certeza. E com mais autonomia, Mais autonomia, né? Isso mesmo. Sim. Porque não fica algo restrito de um grupo pequeno, mas que essa língua de sinais acabe circulando no ambiente, tanto na sala de aula, no intervalo. Então, todas as pessoas... Que legal. Aí sim tem essa inclusão realmente, mesmo. de fato, de qualidade. Tá. Agora, Moisés, eu acho que o celular ajuda muito, não ajuda? Sim. O Zap, o famoso Zap, deve ter a comunicação ali com os amigos, né, os colegas. Isso mesmo. O WhatsApp ele ajuda bastante, só que nós temos outros aplicativos que ajudam e acabam favorecendo a língua de sinais. Quais aplicativos? Os aplicativos nós temos o HandTalk. O que é o HandTalk? O HandTalk ele é o dicionário, então, que você fala em língua de sinais e depois ele já faz a tradução, tá bom? Você fala para ele em língua de sinal ou você fala? Perdão, você fala e aí depois disso ele faz a tradução em língua de sinais. Que legal!
Isso mesmo, ele transforma. Então, se você quer conversar com alguém que é surdo... Que aí você não conhece a língua de sinais, eu tenho alguma dúvida em algum sinal, então eu falo, então, amor. E automaticamente ele vai mostrar o sinal de amor em língua de sinais. Que interessante. Isso. O que mais que tem de aplicativo? Temos também o Prodef, que ele também é o mesmo, é parecido com o aplicativo, só que o HandTalk ele está uma versão melhor, então ele é mais avançado. Ah, é? Isso mesmo, o HandTalk. O Prodef, o que faria? O Prodef também é um dicionário que foi elaborado aí da Fundação Bradesco, que aí tem o objetivo também de divulgar a língua de sinais. Então você digita ou também você pode falar, que aí depois ele sai em língua de sinais. Tá. E tem mais algum? Temos também o Skype, né? Que aí depois é um aplicativo que você baixa no celular e você vai conversando em língua de sinais. Então, na webcam. Então, ao invés de você ficar escrevendo toda a mensagem, você já conversa diretamente em língua de sinais. Você fala para o aplicativo, você que é ouvinte, Não, né? aí aí é necessário já saber a língua de sinais. Ah, você consegue... Isso. Tá, você tem que saber e o outro do lado Isso de lá mesmo, pelo Skype. Isso mesmo, pelo Aí Skype. é uma webcam. É webcam, só que já é no celular. Ah, no celular. No celular. Que interessante. Isso mesmo. Tá. Bom, isso tudo faz parte de tecnologia assistiva, né? Sim. Que hoje, felizmente, está ajudando bastante as pessoas com deficiência, né? E como está ajudando bastante, porque como professor, nós queremos dar algum aviso, poxa vida, ao invés de escrever, nós sabemos da dificuldade do letramento, da alfabetização no português, que os surdos, eles têm alguma dificuldade, então já conversa em língua de sinais. Olha, gente, isso também é interessante que ele está colocando, porque às vezes a pessoa acha que porque está na escola, já automaticamente está tendo aula, já sabe o português. E a língua Libras é muito diferente do nosso português, não é isso? Isso mesmo, Moisés? é bem diferente. Você falou da dificuldade que eles têm do letramento. Isso. Eu queria que você explicasse isso pra gente, para entender melhor. Então, porque assim, as pessoas acham que estar na escola significa que o aluno ele já está aprendendo. Não, realmente ainda tem diversos motivos, então problemas em si. Então hoje a nossa estrutura, a educação de São Paulo ainda está passando por diversas dificuldades. Entre elas está o letramento deste surdo. Então, ele aprende a língua de sinais, que é a língua materna, só que o português, que é a segunda língua, na modalidade de escrita, muitos ainda encontram dificuldades. Então, querer exigir que ele escreva da mesma forma que um ouvinte, como uma pessoa normal, fica realmente difícil. Então, realmente, assim, tem que ter um outro olhar para essa pessoa. Uma vez me falaram, Moisés, que as Libras lembram um pouco o inglês, que é uma coisa meio resumida. Isso. É tudo muito rápido, é isso mesmo? Depende da frase. Então, tem frases que realmente... Dá um exemplo para mais, nós. então, resumida, e tem outras frases que realmente precisa prolongar. Então, dependendo do contexto que nós falamos, né? Tá. Olha, nosso tempinho... Eu vou ter que chamar de novo, né, o nosso intervalinho, mas voltamos já já com o Moisés. Não saia daí porque está muito interessante esse aprendizado.
Bom, gente, nós estamos hoje aqui com o professor Moisés Isaías Prado, que se formou em História, dá aula de Geografia no Colégio Particular aqui em Osasco, Dom Henrique, é interlocutor, ou seja, intérprete de Libras aqui no Cenearte, em Osasco, um colégio tradicional, famoso, um colégio estadual. E nós estamos falando a respeito como é que é essa comunicação entre os colegas, né? Sim. Falamos da tecnologia que existe hoje, que ajuda muito. Muito. E você estava nos explicando que existe uma dificuldade, às vezes até para dar um recado para esse aluno surdo, porque escrevendo, porque a forma de escrever é diferente. É diferente. Eu Isso queria que mesmo. você explicasse melhor para a gente essa diferença, né? E neste caso, então, da Libras, nós temos o sujeito, objeto e o verbo. Como assim? Vamos exemplificar numa frase. Então, tem a frase, eu vou ao cinema. Em língua de sinais, nós sempre colocamos o verbo por último. Então, eu, cinema, ir. Então, o verbo sempre vai ficar no final da frase. E o substantivo, o objeto, neste caso, vai ser antes. Tá certo? Então, eu vou ao cinema. É difícil. Isso mesmo, é uma maneira diferente. E como é que eles fazem até mesmo o português? Isso mesmo, na escrita, realmente, aí o professor de português, ele precisa estar atento, porque este aluno, esse indivíduo, ele funciona de uma maneira diferente, entendeu? Sei. Então, ele realmente precisa se adequar. Claro que ele precisa aprender o português, tá certo? Deve ser muito difícil para ele aprender. Realmente é muito difícil. Então, o professor ele precisa ter essa clareza e precisa ter esse entendimento aí sobre a língua de sinais, que é uma maneira diferente, porque dentro da língua de sinais nós não temos preposição, nós não temos artigo, entendeu? Porque ele já é direto, entendeu? E, de certa forma, que bom, né? Isso mesmo. E aí, Por isso que eles falam que é bem objetivo, Isso, bem né? objetivo, isso mesmo, dentro da língua de sinais. Só que assim, é necessário que o professor ele tenha este olhar diferente. Opa, este indivíduo ele funciona de uma maneira diferente, porque ele chega, pega uma redação e fala assim, poxa vida, tem tantos erros aqui. Não, tem que olhar diferente. Eu falei assim, olha, vamos avaliar. O que ele falou em língua de sinais primeiro? Olha só. Isso mesmo. Depois isso o português. E nós vamos adequando até para ele conseguir atingir realmente essa escrita. Então você ajuda também, por exemplo, o professor, como ele tem que corrigir uma correto. prova? Sim, eles sempre, os professores sempre pedem a nossa opinião em relação à avaliação. Tanto é que a avaliação aqui no Cenearte, nós já começamos a fazer gravações. Então, numa aula de história, em que o aluno ele precisa escrever ou fazer o seminário, por exemplo, de um conteúdo sobre Roma, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma gravação de vídeo em língua de sinais, tá bom? Já privilegiando a primeira língua dele, tá bom? Ao invés de pedir, então, tudo escrito, por que não avaliar já na língua de sinais? E você falou que as Libras, a língua de sinal, que, aliás, gente, para quem nunca nos assistiu, é a segunda língua oficial do Brasil, não é isso? Isso mesmo. E agora no mês de abril, no dia 24, né, nós completamos 13 anos, né? 13 anos? 13 anos que essa língua realmente foi oficializada aqui no Brasil. Poxa, que legal! Isso, claro que assim, foi um passo, nós precisamos dar vários passos ainda, né, para conseguir tantas outras coisas que os surdos pedem, né? A comunidade surda. O que eles pedem? Então, vamos aproveitar, já vamos dar umas dicas aqui. Com certeza, inclusão de qualidade, escolas bilíngues, tanto os outros ramos na área da saúde, que precisa ter intérpretes, e hoje ainda o Estado não favorece isso. Então, geralmente, eles precisam, o surdo que está doente, precisa chamar um profissional ou precisa, então, chamar que escrever. E, às vezes, eles não sabem escrever. Olha, tem essa dificuldade. E aí, o Estado tendo já o profissional, o tradutor, intérprete de Libras, dentro do consultório, já acaba privilegiando, entendeu? Não precisa, então, chamar um parente que conhece a língua de sinais. Ele já vai direto para o médico sem essa preocupação. Nossa, mais uma preocupação. Além de estar com dor, ainda tem Além de estar com dor, ele precisa se preocupar
se o intérprete, se ele vai ser entendido dentro do hospital. Realmente. Tá, porque numa dessa toma uma injeção errada. É, isso mesmo. Para brincar um pouco. Pois é. Mas assim, uma coisa que me ocorreu agora, vai que ele não tem esse intérprete, né? Aliás, uma das coisas assim que parece que existia um plano, tudo, é de ter tanto aqui em Osasco quanto em Carapicuíba, um local onde eles pudessem acessar um intérprete de Libras para uma emergência. Isso mesmo. Né? Tem uma central, né? Uma central de Libras, uma né? central de Libras. Isso existe em São Paulo. Eu não conheço este serviço, então não sei ao certo então de falar. Mas realmente tem essa central, só que eu não sei as funções dela. Tá. Me ocorreu agora, esse mesmo aplicativo, ele funciona para a pessoa que é surda, para na hora mostrar o celular para a pessoa para o ouvinte que está atendendo ele, por exemplo, numa emergência de hospital? Sim, ele acaba auxiliando. Se o surdo ele já é alfabetizado no português, ele sabe escrever certinho, com certeza este aplicativo ele ajuda, mas ele não é suficiente. Mas aí ele tem que saber ser alfabetizado. Isso e mesmo. aí eu percebi o quanto é difícil, né? Isso mesmo. Principalmente se começa cedo, deve ser melhor do que aquele que começou mais tarde. Mais tarde, isso mesmo. Tanto é porque é assim, se este surdo ele não conhece o português e coloca o aplicativo, e aí apresentando para o médico, não vai fazer tanto sentido. Porque depois é uma frase isolada. Entendi. Não vai ser tudo. O médico não vai entender. Não vai entender tudo. Tá. Sobre preconceito, o que você tem a dizer pra gente? Então, hoje, em questão da área da surdez, as pessoas não conhecem. E por não conhecer, acabam tendo chacota. É mímica. Então, aquela língua gestual, acha que então é só gestos e não é. É uma língua, é reconhecida aqui no Brasil. E é assim, precisa ser respeitada, assim como as outras línguas orais, o inglês, o francês, o espanhol, é reconhecido, e também a língua de sinais. Sim. Ela precisa ser valorizada. Aliás, é uma coisa aí para as pessoas irem aprendendo, porque está dando dinheiro, não é isso, mesmo, Moisés? Correto. Olha, fiquem ligados. Isso mesmo, então é uma profissão que está em ascensão. Sim, claro que ainda assim, mais com a Copa, que vai chegar agora para a Olimpíada, né? Isso mesmo, e aí vai ajudar bastante. Sim. E as pessoas que têm interesse, com certeza, façam então cursos de extensão, tem nas comunidades, na nossa comunidade já abriu então cursos de Libras. Tem também? Sim. Então pode passar, por favor, então, o contato. Quem tem o interesse em aprender a língua de sinais, procure a Pastoral dos Surdos. Em Carapicuíba nós temos a Paróquia São Pedro de São Paulo, também a Paróquia São Lucas Evangelista, que já vai fazendo esse trabalho com os surdos. Bom, nosso tempo está esgotando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, você que tem esse interesse de aprender a língua de sinais, não fique com medo, não fique com receio. Utilize a sua mão para o serviço de Deus e com certeza ajudar o próximo, tá bom? Que vale a pena. Bom, gente, muito obrigada então, muito obrigada, Moisés. Eu que agradeço. E a todos os telespectadores, um grande abraço para todos que nos assistem.